Olá, gente! Esse vai ser a terceira parte do vídeo do Bookshelf Tour. Vou mostrar essas duas prateleiras. Então, vamos lá. Aqui é uma prateleira que eu gosto bastante. Tem uns livros bem desconhecidos. Hoje em dia não tão desconhecidos assim, mas na época que comprei eram bastante. Mais surpresinha do McLanche Feliz. Aqui começam os livros da Agi e Nova Fronteira. Aqui eu tenho um livro, Confissões de Adolescente, da Maria Mariana. Aqui é a fotinho dela. Câmera. Obrigada. Esse livro era um seriado de TV com a Débora Seco. E eu gostava bastante quando eu era criança. E eu não sabia que era um livro também. Mas, na verdade, depois que eu comprei o livro, eu descobri que esse livro é meio que o roteiro da peça de teatro que elas faziam antes da série. Pois é. Mas é legal, valeu a pena conhecer, mas eu ainda prefiro a série em si. Aqui eu tenho um livro teórico, A Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, Nicholas Carr. Esse cara é bem conhecido, é aqueles intelectuais, colaborador do New York Times e blá 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 blá. E aqui nesse livro ele fala que a internet está acabando com o nosso raciocínio linear e com o nosso poder de concentração. Eu não concordo muito com ele, eu não acho que... Não na questão dessa imposição negativa do que a internet faz com o nosso cérebro, mas, enfim, eu tô lendo, eu tô aqui bem no iniciozinho, tá vendo? E eu pretendo terminar de ler assim que eu ler todos os livros que eu preciso resenhar de parceria. Mas eu pretendo continuar lendo esse livro e eu pretendo também fazer resenha pra quem tiver interesse. Tá aí. Aqui eu tenho um livro que na verdade não é meu, é da minha mãe, tá até autografado. Do Pedro Doria. É um livro histórico, né, sobre a história do Brasil, 1565, enquanto o Brasil nascia, a aventura de portugueses, franceses, índios e negros na fundação do país. Eu ainda não li, mas eu adoro história do Brasil. Ó, tem ilustrações bonitas, então quero bastante ler, mas isso ainda é meio sem previsão. Aqui eu tenho um livro que eu já tentei ler várias vezes, mas como ele é muito descritivo, tipo O Senhor dos Anéis, 5 páginas descrevendo um mosteiro, eu não consegui avançar na leitura, mas eu sei que a história é muito, muito legal. Tem um filme que eu ainda não vi, porque é óbvio que eu quero ler o livro primeiro. Então ele fica aqui me esperando. Aqui tem um livro que eu gosto bastante, é uma série, daqui até aqui. Essa série tava esgotada durante muito, muito tempo. Você só encontrava em sebo e por preços, assim, terríveis. E aí a Aleph, a editora, comprou os direitos do livro e agora está republicando os livros com capas bonitas. Eles fazem até uma ação bem legal, que você envia os livros usados, né, os livros velhinhos, e eles te dão 50% de desconto nos livros novos. Mas eu gosto dos meus livros velhinhos, até porque foram o olho da cara, então os novos não valem o ouro da cara. O ouro da cara, não, o olho da cara. Enfim, e eu gosto muito dessas capas, bem retrô. Esse é o Duna, a história do Frank Herbert. A história vai contar sobre um mundo paralelo, onde tem vários planetas. E um planeta que é bem parecido com... Minha voz foi pro espaço. É um planeta que é bem parecido com a Terra, que é o planeta Duna, só que ele não tem água, né? É um grande deserto. É assim, tipo, os humanos destruíram o planeta Terra e aí foram viver em outros planetas. E aí é um grande império, esses planetas. E sempre tem um nobre que vai tomar conta do império de Duna. Do império não, do planeta Duna. E aí é mó guerrinha política bem legal, eu gostei bastante. Tem resenha no blog já. Eu ainda não li os outros livros, mas quero ler bastante. Quero ler todos os livros da minha estante, gente. Sensação. Esse é o Messias de Duna, não dá pra ver muito bem, porque ele ainda tá embaladinho. Os Filhos de Duna.
O Imperador Deus Duna, desculpa, vai estar uma barulhada, mas que a minha casa é um barulho enorme cedo, mas a luz é melhor assim, quando tá claro. Os Héreges de Duna. E por último, As Herdeiras de Duna. Aqui eu tenho um livro de... entra desgraça. Senhor. Foi mal, gente. Eu tive que usar a outra mão. Aqui eu tenho um livro... rasgou. Ok. Tem outro plástico por baixo. É um livro de poemas do Bukowski. Tá tudo estourado já. É um livro de poemas do Bukowski. É bem difícil de encontrar. Encontrei no Sebo Capricho. Comprei pela internet. No estante virtual. E... não sei, quero muito ler. Eu gosto muito do Bukowski. E essa edição é bilíngue, eu acho. Não tenho certeza. Mas tá aí. Eu não vou conseguir enfiar. Tá. Aqui eu tenho dois livros do... Aqui eu tenho dois livros do J.D. Salinger, O Apanhador no Campo de Centeio, que é bem conhecido e eu amo de paixão. Não tem resenha no blog, mas eu pretendo reler e fazer. Franny Zoe, que eu ainda não li. E é isso aí. Essa editora aqui é a editora do autor. Aqui eu tenho outro livro teórico, que é o Movimentos Culturais de Juventude, do Antônio Carlos Brandão e Milton Fernandes Duarte. Eles vão falar sobre os movimentos culturais, os movimentos de contracultura. É bem legal. E já li, mas não tem resenha. Aqui tem um livro que estava muito esgotado, da Agatha Christie, e agora a editora Globo vai republicar. Já republicou, na verdade, que é o caso dos 10 negrinhos. Eles mudaram o título, eu não lembro qual é o título que eles colocaram. E eu comprei esse aqui em sebo. E eu já li um livro da Agatha Christie que eu já vou mostrar pra vocês, que eu não curti tanto, não acho que vale esse nome que ela tem no mercado. Mas quem sabe o caso dos 10 negrinhos não faça eu mudar de opinião, né? Assim eu espero que aconteça. Então, tô aqui empurrando pra cá, mas isso aqui é um fantasma da ópera que ficava pendurado no livro do Fantasma da Ópera ali embaixo. Não sei o que ele tá fazendo aqui. E esse aqui é um chaveirinho do Stephen King, que eu ganhei do pessoal do Objetivo. Foca. Obrigada. Enfim. Vou passar isso pra cá. Bom, aqui começa a minha mini coleção da LPM, que eu amo de paixão. A maioria é Bukowski. Eu gosto muito de Bukowski. E eu conheci o Charles Bukowski com Misto Quente, uma amiga minha que me indicou. O Misto Quente é uma história do Henry Chinaski, que é um cara todo problemático. Ele tem problema de pele, então ele tem muitas espinhas, aí sofre bullying, a família dele é pobre, blá 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 blá. E tem muitos fatos biográficos do próprio Bukowski. Então você fica meio que achando que conhece o Bukowski, entendeu? Em pessoa. Quando eu comecei a ler esse livro, as pessoas se assustavam, porque, né, olha a capa. Pois é, o Bukowski tem uma linguagem bem chula, assim. E tem muita parte de sexo e tal. Então, gente, né? Pra que 50 tons de cinza? Lê um Bukowski. Eu gostei muito desse livro. Esse aqui é o meu preferido dele, que é O Capitão Saiu para o Almoço e os Marinheiros Tomaram Conta do Navio, que é um livro que tem alguns trechos do diário dele, de uns anos antes dele morrer. Tem umas passagens bem legais. Você conhece um outro lado do Bukowski, que não de putaria e linguagem. Aqui tem o Factotum, que é um livro de romance também, romance não no sentido de casalzinho. E vai continuar a história do Henry Chinaski, que começou com o Misto Quente. O Misto Quente, ele é a história do Chinaski
criança até a fase adulta, o início da fase adulta. Aqui ele já tá adulto. Pulp, que é a novela do Bukowski, e é o último livro que ele escreveu, então não li ainda. Cartas na Rua, que eu também não li. Mulheres, que eu já li. Aqui é o Henry Chinaski, já bem velho, assim. E ele vai falando de várias mulheres, casos de mulheres que ele teve. É bem pior que Misto Quente, bem pior que Factotum, é bem putaria mesmo. E barraco. Aqui tem um livro de crônicas, na verdade são 2 livros de crônicas do Bukowski. Crônicas de um Amor Louco e Fabulário Geral do Delírio Cotidiano. Seria legal se a câmera focasse, mas enfim. E aqui embaixo, polêmico. Foca a câmera. Enfim, deu pra ler, né? Eu só li esse aqui, só que o último conto fez eu ter uma DR com o Bukowski. Eu não gostei. Fala sobre pedofilia, é bem assustador, assim. É um nível que eu acho que eu não esperava nem o Bukowski fosse ter. Mas enfim, aí eu fiquei até obrigada com ele. Depois eu li Factotum. Quem sabe agora, daqui a pouco, eu leio o Fabulário Geral do Cotidiano. Vou pensar. Aqui eu tenho 2 livros do Jack Kerouac. O livro dos sonhos, que dizem que é bem legal pra quem quer entender um pouco da movimentação beat. Geração beat, movimentação beat, qual é o meu problema? E o On the Road, famoso. Tem um negocinho aqui que eu já li, é bem legal. Mas se vocês puderem e tiverem a capacidade de ler inglês, leiam em inglês, porque o Jack, ele trabalha muito com a sonoridade das palavras. Aqui tem um livro do Woody Allen, Sem Plumas, é um livro de contos, bem engraçado, gostei bastante. E aqui o único livro que eu li da Agatha Christie, que é Os Crimes ABC. Eu não achei tão mistério assim, e é meio previsível, sei lá. Não curti tanto. Sai! Aqui tem um livro, A Arte da Guerra. E 120 tirinhas do Peanuts, na coleção de 64 páginas da LPM. E aqui é um livro que na verdade é um mangá sobre Hamlet, Shakespeare, a história de Hamlet em mangá. Eu ainda não li, eu quero ler Hamlet, o livro em si, primeiro antes de ler esse. Agora eu vou ajustar tudo isso aqui e aí a gente volta. Gente, eu esqueci de falar que Crônicas de um Amor Louco tem resenha no blog, eu vou deixar o link lá embaixo. Mas eu não fiz tanto jus, assim, ao que é o livro. E eu também não comentei sobre a última crônica, porque eu resolvi ignorar a última crônica. Enfim, mas quem tiver curiosidade de saber um pouquinho mais, tá lá embaixo. Bom, aqui eu tenho um livro pocket que não é da LPM, da Ediouro, eu acho. Pocket Ouro, que é A Cura de Schopenhauer, do Irving de Yalom. É o mesmo cara que escreveu Quando Nietzsche Chorou, que é da minha mãe, por isso que ele não tá aqui, mas em breve eu roubarei. Porque eu acabo roubando todos os livros, entendeu? Aqui a casa funciona assim. As pessoas compram um livro, os livros vão parar na minha estante. Aqui eu tenho um folhetinho em comemoração aos anos de Vinícius de Moraes. 100 anos de Vinícius de Moraes. Tem alguns poemas que eu já li. Bem legal. Aqui eu tenho o primeiro livro que eu li do Stephen King, que é O Iluminado. Comprei esse livro na Bienal, tava em promoção por essa coisa gigante aqui de R$ 9,90. E, gente, não sei, eu ainda prefiro filme. Me assustei mais com o filme. Ai, meu Deus, o que caiu? Caiu alguma coisa atrás da estante. Fudeu. Acho que foi... foi. Foi o negócio do Vinícius. Ok. Enfim. Aqui eu tenho um box da Fundação do Isaac Asimov. Eu tô aparecendo aí, gente. São 3 livros. Fundação, Fundação Império e Segunda Fundação. Eu ainda não li. É da editora Lef. E eu quero muito ler. Aqui é o famoso 2001 Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke.
tá embaladinho ainda. É um box e o livro, ele meio que é um monolito. Mas como eu sei que as páginas mancham por serem pretas, com manuseio, acabam manchadas, então eu vou deixar ele no plastiquinho até eu ler, como se eu não fizesse isso com todos, mas ok. Aqui tem um livro do Philip K. Dick, que é Android Sonho com Ovelhas Elétricas. Se a câmera focasse seria bem legal. Enfim, focou, eu acho. Que eu quero muito, muito ler. Eu tenho a sensação de que eu vou gostar muito do Dick. E esse livro foi a inspiração pra esse filme Blade Runner, que eu nunca vi na vida, mas ok. E falaram que é um filme meio ruim, então whatever. Aqui eu tenho 3 livros da... Eu tenho 3 livros da Farol Literário. O primeiro é Reiniciados, que eu li e gostei bastante, tem resenha. E esses daqui são a continuação. As continuações. Bárbara, você tá foda. Fragmentada. E Despedaçada. Quero muito terminar de ler essa série, essa trilogia, porque eu gostei bastante. Agora vamos pra prateleira de baixo. Aqui no cantinho eu tenho uns livros de curso pra aprender japonês. Tem esse aqui que comprei na Liberdade, que é o Caderno de Exercício de Kana. É bem, bem legal. Vou mostrar pra vocês como é que ele é. Ó, aí você abre assim. Ai, difícil fazer isso com uma mão só. Ele abre aqui, ó. Tem uns negócios meio assim, umas tabelinhas com cana. E tem pra você fazer, tá vendo? Quando eu era criança, eu gostava muito do Japão. Eu era muito fissurada em anime, mangá. Minha vida era respirar Japão. Desenhava só anime e mangá também. Fiz curso de mangá no Daniel Azulay, e aí acabou que eu tentava aprender sozinha, mas no meio do caminho eu acabei largando. Aqui eu tenho um curso rápido de japonês. Era pra ter vindo com um CD e não veio, fiquei frustrada com isso. Mas ainda assim eu aprendi algumas coisas que eu lembro até hoje, por causa desse livrinho aqui, que é bem, bem legal. E aí, quando eu já tava no fim dessa fase, eu amo o Japão e tal, eu ganhei de uma amiga minha do colégio japonês em quadrinhos, aí eu acabei nem usando tanto. Mas eu ainda tenho muita vontade de aprender japonês e várias outras línguas, como francês. Mas eu mal sei o português, tô brincando, eu sei português sim, gente. Mas eu mal sei o inglês, então primeiro eu tenho que focar o inglês. Aí é que eu tenho um livro que fala as histórias dos grandes mangás, né, do Japão. Vou contar um pouco a história da criação de cada mangá, como Samurai X, Cavaleiros do Zodíaco, Sakura Card Captor, Yu Yu Hakusho, Love Hina, Sailor Moon. Enfim, vai contar um pouquinho como é que foi a repercussão, blá blá blá, como é que foi a criação, como o autor teve a ideia, é bem legal. Aqui eu tenho um livro que eu gosto muito, que é Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden, da Imago. Quando eu li esse livro pela primeira vez, eu jurava que era uma história real. Por quê? Porque no início ele fala que é um relato, e aí fez uma entrevista com a menina e blá 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 blá. Aí um belo dia, numa discussão de algum grupo aí por aí no Facebook, eu descobri que não era real. Não era real. Que no fim ele fala que é uma história de ficção. Tipo, cara, se decide, você quer que seja real ou que você quer que seja uma história de ficção. Enfim, aí eu fiquei um pouco frustrada. Mas o livro é muito, muito bom. Não sei. Aí, entra aí. Aqui eu tenho os meus tijolinhos amados do Musashi. Conta a história do Eiji... Ai, meu Deus. Miyamoto Musashi, que foi realmente um samurai do Japão, mas esse livro aqui é baseado em fatos reais, na verdade é uma ficção com a história do Musashi, então provavelmente tem coisas aqui que realmente não aconteceram e tal, é do Eiji Ishikawa. Depois eles relançaram em livros menores, mas ainda assim eu prefiro meus tijolões. A capa é igual, do 1 e 2, só muda a cor do fundo, e quem quiser... Tem a biografia mesmo do Musashi, que eu esqueci, eu acho que é o maior samurai do Japão. Vou deixar o nome lá embaixo, porque minha memória falha. Aqui tem um livro de poemas, que eu não sei nem como é que veio parar aqui, eu não conheço. Do Sérgio Antunes, Era um Dia Assim. Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, mas tá
Um dia, quem sabe, eu leio. Aqui eu tenho um livro sobre o Prestes, Lutas e Autocríticas, do Denis de Moraes e Francisco Viana. Eu quero muito ler, mas eu ainda não li. Aqui tem o Lindo, do Marley e eu, que na verdade é da minha mãe, eu roubei e tá aqui. Droga. Pra vocês entenderem a minha frustração, pra eu não esquecer que eu tô filmando e virar a câmera pro outro lado, sem querer, porque às vezes eu faço isso, eu tô olhando os livros que eu tô pegando pela câmera, é meio difícil, sabe? Aqui eu tenho Quando Nietzsche Chorou, eu realmente roubei esse livro, olha só que legal. Eu roubei, da minha mãe. É muito, muito bom, eu preciso reler. Mesmo. E o Cura de Schopenhauer também. Esse é um livro que eu já tentei ler trocentas vezes e não consigo, cara. Eu não sei porquê. Qual é o meu problema com esse livro? Que é o Rei Arthur, a Alan Massie. Parece ser bem, bem legal, mas não consigo. Não sai do primeiro capítulo. Tem alguma magia nesse livro. Meu braço tá doendo. Vou trocar de mão. Bom, aqui eu tenho um livro que foi uma caça pra achar ele. Esse livro, ele deu origem a um filme que eu esqueci o nome do filme. Gente, memória ruim. Mas o livro é Uma Vida Interrompida, que conta a história de uma menina que foi estuprada e assassinada. E aí ela morre, vai pro céu, e lá ela começa a acompanhar a vida da família dela, de superação da morte dela, etc, e dos amigos. Apesar dessa temática bem macabra, é um livro muito, muito legal e fácil de ler. Eu demorei muito pra conseguir esse livro. Eu lembro que o filme saiu nos cinemas e quando eu vi o trailer e falava que era baseado nesse livro, eu falei, ah não, eu preciso ler o livro primeiro, né, antes de ver o filme. E aí eu saí caçando o livro, não achava, procurei em sebo, não achava, até que um dia eu achei num sebo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso desse livro. E aí cá ele está. Cá ele está. Da onde eu tirei isso? Mas ok. Gente, eu sou pior puxando os livros com a mão direita do que a esquerda. E eu sou destra. Ok, né? Aqui tem um lindinho do Fantasma da Ópera em português, que eu amo de paixão. É um querido. Tá aí de ouro. Um queridão. Ai. Tô falando? Ai. Bom, gente, voltando um pouquinho, porque eu esqueci de falar uma história bem legal sobre o Musashi, é que eu li esse livro na livraria Siciliano. Ele era muito, muito caro, 100 e cacetada cada um, e então eu ficava namorando ele lá na livraria Siciliano, que na época ainda existia. E aí um belo dia, no meu aniversário, meu pai chegou com meus pais, né, no caso, chegaram com o primeiro livro de surpresa pra mim. Foi um dia muito, muito, muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada. Não chorei, gente. Não, quando eu digo que eu fiquei emocionada, porque eu fiquei emocionada, não de derrubei lágrimas. Fiquei muito feliz. Eu não esperava mesmo. Foi muito, muito marcante. Depois eu acabei comprando, eu já tava mais velha, eu acabei comprando o segundo. Voltando. Essa câmera, depois de algum tempo, ela simplesmente para de gravar. Então, sei lá. Eu parei nesse livro aqui, Uma Gota de Sangue, História do Pensamento Racial, do Demetrio Magnoli. Era um livro do meu pai. Quero ler para ver qual que é. É o 1808, do Laurentino Gomes. Eu não sei porque esse meu livro tá muito estragado, dá pra ver? Ficou muito estragado do nada, sozinho. Mas tá, né? Enfim, eu ainda quero os outros do Laurentino. Aqui é outro livro de história. 1968, o ano que não terminou, do Zenir Ventura, que fala sobre a ditadura, que eu ainda não li, eu quero ler. Aqui tem um livro que o desgraçado Nescau acabou com o livro. Ele era um livro de booktour e eu tava terminando de ler o livro, deixei em cima da cama e saí do quarto, fui comer alguma coisa. Quando eu voltei, tô escutando Nescau mastigando alguma coisa. Eu pensei, tá aprontando alguma coisa. E aí era esse livro. Nossa, gente, eu nunca quis matar um cachorro na minha vida como eu quis matar nesse dia. Sério, eu saí correndo com o livro na mão, batendo nele pela casa. Olha só o que o desgraçado fez. Enfim, né? Aqui o pedacinho que restou, o resto ele engoliu. Aí eu tive que comprar outro livro do Ricardo Ragazzo, tadinho do Ricardo Ragazzo, mas tudo bem, ele foi super compreensível, ainda bem. Ricardo é um amor.
de pessoa. E aí eu comprei e mandei pra outra participante. Pois é, meu bolso que chorou, né? Esse é um livro nacional da Laura Conrado, Freud Me Tira Dessa. Eu adoro o título desse livro. A história é legalzinha, mas eu esperava mais. E esse é um livro da Helena Terra, A Construção Indestrutível de Tecido. Eu amo esse título também. É da editora Dublinense. E, gente, é muito, muito, muito bom mesmo. Helena Terra, sensacional sua escrita. E aqui tem o Battle Royale do Kouchin Takami. Dizem que esse livro parece com Jogos Vorazes, mas, gente, eu não gostei de Jogos Vorazes, confesso. E sei lá, né? Vamos ver qual vai ser. Eu ainda não li. Vocês podiam colaborar ali, vocês podiam não cair. Ai, meu Deus. Essa é a estante mais problemática. A prateleira mais problemática da estante. Aqui tem um livro nacional do pseudônimo Al Graham, O Continente Lemúria, do Vinícius Fernandes, essa carinha dele, autografado também, tá vendo? E é legal. Ainda assim tem algumas falhas, mas isso é legal. Esse é um livro que eu preciso ler ainda e resenhar, do Bruno Mello, A Garota que Tinha Medo, que vai falar a história de uma menina que tem síndrome do pânico, da Chada Editora. Bem ansiosa pra esse livro, parece ser bem tenso, assim. Ai, não, gente, colaborem. Tá, agora tem um lindo do Pictamundi, da tia Gleice Couto, que eu ainda não tive o privilégio de conhecer, apesar de ser praticamente minha vizinha. Tá autografado e tem ilustrações, olha só. Ai, ilustrações. Preciso ler esse livro. Mas, né? Aqui é outro livro nacional, Você Tem Meia Hora, da Camila Nascimento Silva, saiu pela Subtítulo. Tá autografado e eu quero ler ainda. Bom, ficou faltando uns poucos livros antes do espaço da câmera acabar. Enfim, eu tava falando desse livro, O Francês Caiu do Céu, que é um livro de contos do Wagner Grillo. Ele enviou pra eu dar uma lida e resenhar. E não sei, tô bem ansiosa pra esse livro. O Wagner parece ter uma escrita bem boa, assim, bem legal. Então, e aqui eu tenho um spin-off do Percy Jackson, que na verdade não é meu, minha mãe comprou pra presente e acabou ficando na minha estante. Enfim, tá difícil lidar com essa coisa aqui. Caiu toda hora. Esse aqui é um panfletinho que eu ganhei na rua, falando sobre coisa indiana, religião indiana. Enfim, gente, essa foi a terceira parte, Mal e Porcamente. Desculpa por esses cortes tremendos da minha câmera malvada. E aí, na próxima parte, a gente vai ver aquela estante ali. E depois, a prateleira e os quadrinhos. Beleza? Então tá. Beijos e até a próxima.